E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Demetrios, tá? Eu sou professor de matemática da Rede Estadual de Pernambuco e hoje nós estamos dando início aqui a uma série de vídeos sobre os descritores do SAEP. Inicialmente, iremos fazer sobre a terceira série do ensino médio, a gente costuma chamar de terceiro ano, né? E depois sobre o nono ano do ensino fundamental, tá? Então, a gente vai seguir a sequência. A prova do SAEP, né, ela usa como método de correção a TRI, que é a teoria de resposta ao item. Se alguém aqui não entende muito bem o que é essa metodologia de avaliação, né, de correção de avaliação, você postar aí nos comentários que aí eu posso gravar um vídeo sobre isso, tá? E a prova do SAEP ela é dividida em descritores. Cada questão, né, que é cada item, ele vai cobrar um descritor específico. No caso do terceiro ano do ensino médio, a gente tem mais de 30 descritores. Assim como no nono ano também são mais que 30 descritores, tá? Bem, o descritor 1, que é esse que é o tema da aula de hoje, vai ser identificar figuras semelhantes mediante reconhecimento de relações de proporcionalidade, tá? Então, bem, pessoal, a primeira coisa quando a gente pensa em semelhança de figura, a gente tem que pensar no que é ser semelhante. E se isso é a mesma coisa de dizer que as figuras são iguais. Bem, é óbvio que se as figuras são iguais, elas são semelhantes. Mas o fato de serem semelhantes não significa necessariamente que são iguais. Inclusive, o termo igual em geometria, ele nem é muito utilizado. Porque, vê só, essas figuras aqui, elas são iguais. Então, vê, de cara, quando você olha assim, você pensa, pô, não são iguais. Só que, se você pensar um pouco mais, parar para analisar, todas essas figuras aqui, elas foram formadas com as peças de um tangram, que é um jogo bastante conhecido, né? Aí no campo da educação, um jogo de origem chinesa. Meu tangram ele é dividido em algumas peças e o que é que eu quero chamar a atenção? Quando eu pergunto se essas peças são iguais, é um pouco relativo, porque assim, na forma, né, o formato que eu vejo isso daqui é diferente do formato que eu vejo isso aqui. Então, do ponto de vista do formato, com certeza não são iguais. Mas quando eu olho para a área, eu noto que as figuras que foram utilizadas na primeira, que eu circulei, são as mesmas figuras que estão na segunda, né? Então a área ocupada por ambas é a mesma, que inclusive é a mesma área ocupada pelo tangram original, que é esse quadrado aqui, tá? Então todas essas figuras elas têm a mesma área, só que elas não são semelhantes, tá? Concorda? Quando a gente pensa na ideia intuitiva de semelhança, a gente pensa em algo que é parecido. Então elas não são semelhantes na forma, mas elas são iguais na área. Então, aqui é importante a gente ter em mente esses conceitos, tá? Existe o conceito em matemática de semelhante, de equivalente e de congruente. Duas figuras vão ser semelhantes, aí é isso que a gente tem que saber, ó, quando elas tiverem a mesma forma, então tem que ter a mesma forma e tem que ter lados proporcionais. Aí elas são semelhantes, tá? Então, por exemplo, um quadrado não pode ser semelhante a um triângulo, porque eles não têm a mesma forma. O fato de eu ter dois triângulos, só pelo fato de serem triângulos, terem três lados, também não significa que são semelhantes, porque os lados precisam ser proporcionais, tá? Quando é que duas figuras vão ser equivalentes? Aí é quando elas tiverem a mesma área. Então, vê, duas figuras que têm a mesma área, elas são equivalentes. Nota que elas não precisam ter a mesma forma. Então, agora, por exemplo, eu posso ter um quadrado que é semelhante a um triângulo. Eu posso ter um quadrado cuja área é a mesma área do triângulo, como é o caso das figuras do tangram, como a gente tem aqui esses coelhos, vê, as mesmas figuras formando três coelhos que estão em posições diferentes. Esses coelhos aqui, eles não são semelhantes, mas são todos equivalentes, porque todos possuem a mesma área, que são as peças que estão sendo usadas para formar a figura, tá? Aí quando é que uma figura vai ser igual? O termo igual em geometria, né, quando a gente quer dizer igual, pode ser igual na forma, pode ser igual na área, então por isso que não é muito utilizado. O termo mais utilizado é congruente. Então a gente vai dizer que duas figuras são congruentes quando elas são ao mesmo tempo semelhantes e equivalentes. Ou seja, quando elas têm a mesma forma e ao mesmo tempo têm a mesma área. Aí são figuras que são exatamente iguais. É o contra C contra V, tá? Copiou e colou. Uma é a cópia fiel da outra. Aí a gente diz que elas são congruentes, tá? Então, essa é a palavra, né, coloquial que a gente diz, a figura A é igual à figura B. Geralmente, a gente está querendo dizer que a figura A é congruente à figura B, tá?
Então, vê só, eu tenho aqui um exemplo de hexágonos, né, que foram construídos por meio de uma técnica chamada homotetia, onde aqui eu tenho figuras semelhantes. Por exemplo, vamos supor que eu saiba que essa distância aqui de A para F, ela meça 5 centímetros. E eu sei, por exemplo, que eu fiz aqui um tipo de ampliação onde eu dobro o número. Então, quer dizer que esse lado correspondente, ele vai ter 10 centímetros, tá? Se for um hexágono regular, que tem todos os lados com a mesma medida, e aí todos vão ter 10, no início todos vão ter 5 e assim sucessivamente, tá? Isso significa ser semelhante. Uma curiosidade é que quando você pega os lados de uma figura e multiplica por algum valor, nesse caso eu multipliquei por 2, isso não muda os ângulos, tá? Então, aquele ângulo interno que eu tinha lá no vértice A, ele tem a mesma medida desse ângulo interno que tem aqui no vértice A, que vai ter a mesma medida aqui nesse vértice A. Então, o ângulo ele não muda, beleza? Quando você multiplica todos os lados pela mesma coisa, ou seja, quando os lados são proporcionais, tá certo? Então, olha só, pessoal, como é que isso pode ser cobrado? Aqui a gente tem uma questão do SPAES, que diz o seguinte: veja o retângulo PQRS ao lado, que é esse retângulo azul. Qual figura abaixo é semelhante ao retângulo PQRS? Bem, então vê só. Primeira coisa, a gente nota que esse 24, né, ele representa para a gente o lado maior, concorda, do retângulo? E o 16, ele representa para a gente o lado que é menor, do ponto de vista de sua medida. Então, aqui o que é que significa dizer que eu tenho um triângulo semelhante? Lembra que para ser semelhante tem que ter a mesma forma. Todos aqui, todas as alternativas, possuem a mesma forma, que é a forma de um retângulo. Só que os lados precisam ser proporcionais. Então, o que é que significa isso? Nota aqui que quando eu divido o lado maior pelo lado menor, o que é que eu vou encontrar, pessoal? Aqui eu poderia fazer o menor pelo maior também, tá? Se eu divido o maior pelo menor, eu vou ter 24 está para 16. Bem, 24 e 16 dá para simplificar. Sempre que der para simplificar, a gente simplifica, tá? Então, 24 e 16 dá para dividir por 2? Dá para dividir por mais? Dá também. Você pode ir devagar, né? Por 2. 24 por 2, 12. 16 por 2, 8. Aí você nota que isso daqui ainda dá para a gente pegar a metade, né? 12 por 2 vai ficar 6. E 8 por 2 vai ficar 4. E ainda dá para pegar a metade, concorda? Quando eu continuar dividindo por 2, aqui eu vou ficar agora com 3 e 4 por 2, 2. Então, a gente conseguiu achar agora uma fração que é irredutível, ou seja, não dá mais para simplificar. O máximo que eu posso fazer agora é dividir 3 por 2 e achar 1,5, tá? Eu posso fazer, inclusive, se eu quiser, mas eu vou deixar em forma de fração mesmo. Então, foi que eu acabei de descobrir que o lado maior está para o menor, assim como 3 está para 2. Para eu descobrir qual é o retângulo proporcional, vou ter que fazer a mesma coisa, dividir o maior pelo menor. Aquele que der 3 para 2 é a minha alternativa correta, porque vai ser proporcional. Beleza? Por exemplo, na letra A, aqui eu vou fazer o maior para o menor. Então, vai ficar 12 está para 10. Aqui a gente pode pegar a metade. Vai ficar 6 para 5. Note que 6 para 5 já é irredutível, né? Não tem mais como simplificar. Não tem mais como simplificar e não ficou igual a 3 sobre 2. Então, significa que esse daqui já não é proporcional. Na letra B, a gente tem 12 e 8. Então, vai ficar 12 está para 8. A gente pode pegar a metade, fica 6 está para 4. Pega a metade de novo, fica 3 está para 2. Aqui é irredutível, não dá mais para continuar e ficou igual ao que a gente quer. Então, significa que a letra B já é a nossa alternativa procurada. Bem, eu sugiro que você pause o vídeo agora e mostre por que a letra C, D e E não são proporcionais ao retângulo original, que é o retângulo azul, tá? Então, mostre aí, me diz quanto foi que você achou na C, na D e na E. Para essa razão, o maior está para o menor. Lembre, você tem que simplificar até não dar mais, beleza? Então, dando continuidade aqui, a gente tem agora essa segunda questão do Sadean. Diz o seguinte: observe o triângulo ao lado. A gente está vendo que esse triângulo azul de lados 6, 8 e 10, onde eu tenho ali um ângulo reto. Qual é o triângulo semelhante ao triângulo dado? Então, aqui vai ser o mesmo raciocínio da questão anterior. Mas o que é que a gente tem que notar? Que esse 10, ele representa para mim o lado maior, concorda?
Esse lado maior eu vou chamar de lado A. Eu tenho 8, que é o lado mediano, vamos chamar assim, mediano no sentido de que tem a medida mediana que está ali no meio, tá? Não necessariamente a média dos outros dois, não significa isso. A mediana aqui eu vou chamar de B. E aí eu tenho um valor que é o menor. Aí eu vou chamar esse lado aqui de C, tá? Para eu ter que ficar escrevendo maior, menor e médio. Então vamos lá, pessoal. Aqui vai ser mais ou menos o mesmo raciocínio. Quando eu olho aqui para essa situação, para o triângulo original inicialmente, né? Eu estou vendo que o lado maior, que inclusive ele se chama hipotenusa, né? Porque está oposto ao ângulo reto. Quem está sempre à esquerda dele, isso supondo que a hipotenusa está horizontal aqui. Quem está sempre à esquerda dele é o lado médio. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que identificar nas figuras. Vê, sempre a hipotenusa vai ser o lado A. Então, o 15 aqui é o meu lado A. Na letra B, o meu lado A vale 16. Na letra C, o meu lado A é desconhecido. Eu não tenho a hipotenusa. Na letra D, o meu lado A vale 12. E na letra E, o meu lado A vale 8. Beleza? O A é sempre o maior lado. Agora, como é que eu vou fazer para reconhecer o lado B? É isso que eu estou chamando a atenção aqui. Ó. O lado B ele está sempre à esquerda, nessa rotação, da hipotenusa, supondo que a hipotenusa está horizontal. Então, aqui, ó, esse 15 da letra A, se a gente imaginar isso horizontal, quem vai estar à esquerda dele vai ser esse 12, concorda? Então, aqui a gente vai ter que esse 12 vai ser o meu B. Na letra B, quem é que está à esquerda desse A? Vai ser aqui também o 12. Ó. Então, o 12 aqui também é o B. O que significa que o que sobrar é o C, tá, pessoal? O que sobrar a gente já sabe que é o C. Na letra C, o A está aqui. À esquerda vai estar o 10. Então, esse 10 é o B. Na letra D tem 12, à esquerda está o 10. Então, o 10 aqui é o B. E aqui eu tenho 8. Imagina esse triângulo aqui rotacionando, né? Eu colocando horizontal. Essa hipotenusa ali 8. O 6 vai ficar aqui à esquerda, concorda? Então, a gente já sabe que se esse daqui é o A, o 6 aqui vai ser o B. Então, a gente tem essas medidas aqui para a gente poder trabalhar. Bem, na letra A gente já vai testar. Na letra A está relacionando os lados A e B. Então, eu vou lá no triângulo original, que é o que eu tenho como padrão, que é o azul, e vou fazer nele A está para B. Vamos ver o que é que eu vou achar. O A é 10 e o B é 8. Aqui a gente pode simplificar ainda por 2, concorda? A metade de 10 fica 5 e a metade de 8 fica 4. Note que quando chegar em 5 por 4 não dá mais para simplificar, então aqui já acabou. Ou seja, eu sei que quando eu fizer A está para B, eu vou ter que encontrar 5 está para 4. Aí vamos testar isso na letra A. Eu vou fazer aqui na letra A está para B. Eu tenho 15 está para 12. Isso daqui dá para simplificar por quanto, pessoal? Dá para dividir tudo por 3, né? 15 por 3 vai ficar 5 e 12 por 3 vai ficar 4. Então, aqui a gente já vê ó, que deu exatamente o que eu estou querendo. 5 está para 4. Então, nossa alternativa correta já é a letra A. Agora, um detalhe. Na letra B, a gente tem A e B. Aí eu não vou fazer esse detalhe, tá? Mas na letra C, eu quero chamar a atenção da letra C. Nota que na letra C, a gente tem o 10, que é o B, e a gente tem esse 6. E esse 6 aqui, bem, por eliminação, tem que ser o C, né? Que é o que sobrou. Então, vamos supor que você precisasse fazer na letra C. Se fosse necessário fazer, aí a gente teria que fazer agora B está para C. Note que o A não serve porque eu não tenho a medida do A aqui na letra C. Então, eu teria que ir lá no triângulo original, que é B está para C, e fazer lá 8 está para 6. E aqui a gente poderia simplificar por 2, ficaria 4 está para 3. Então, eu descobri aqui ó, que 4 está para 3 é a razão, né, entre B e C. Beleza? Aí eu faria isso na letra C, por exemplo. Quando eu pegasse lá 10 está para 6. Quando eu simplificar por 2, vai ficar 5 está para 3. E aí eu vejo que não é isso que eu quero 4 está para 3, tá? Claro, você não precisaria fazer isso nessa questão específica, porque a gente já sabe que é a letra A, né? A resposta correta. Mas supondo que na letra A tivesse dado errado, na letra B também, quando chegasse na letra C, aí iria precisar usar B e C, e não A e B. É importante salientar esse ponto, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de triângulo especificamente, é importante a gente reconhecer quando é que dois triângulos são semelhantes, tá?
Então, a gente tem três situações onde a gente vai dizer que os triângulos são semelhantes. Quais são essas três situações aqui que a gente precisa saber? Bem, a primeira situação é o que a gente chama de LLL. O que é que significa isso? Quando todos os lados homólogos são proporcionais. O que são lados homólogos? São lados que estão exatamente na mesma posição, ou em outras palavras, entre os mesmos ângulos. Quando eu olho aqui para o triângulo pequeno, por exemplo, eu vejo que esse ângulo θ, ele é um ângulo vermelho, que eu estou pintando aqui. Lá no triângulo grande eu tenho um ângulo θ que também é vermelho. Eu vejo que o ângulo beta é esse que eu estou pintando de azul e lá também. Então aqui o lado A, ele está entre θ e beta. No outro triângulo, quem tiver entre θ e beta é o lado que é homólogo ao lado do triângulo original. Note que aqui eu tenho A e no outro eu tenho A vezes K. Isso serve para todos os lados. O B virou B vezes K e o C virou C vezes K. Ou seja, de um triângulo para o outro, que foi que eu fiz basicamente? Eu multipliquei todos os lados pelo valor K. Então, isso daqui significa que eu tenho todos os lados proporcionais. LLL significa lado, lado e lado. Então, aqui significa que eu tenho os três lados proporcionais. E o que é que significa dizer isso? Que do triângulo menor para o maior, ou do maior para o menor, eu multipliquei sempre pela mesma coisa. No caso de ser do maior para o menor, ao invés de eu ter multiplicado, eu dividi tudo pela mesma coisa, mas é o mesmo raciocínio, tá? Então, quando eu vejo que os três lados são proporcionais, eu já sei que os triângulos são semelhantes, tá? A segunda situação é quando você tem dois ângulos iguais. Se você tiver dois ângulos com a mesma medida, você já sabe que os triângulos são proporcionais. São semelhantes, desculpa. Porque se dois ângulos são iguais, o terceiro também tem que ser. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente sabe que é 180. Então, se eu estou vendo um triângulo pequeno, que eu tenho beta e tenho θ, e no grande eu também tenho beta e também tenho θ, então o terceiro ângulo para os dois tem que ser igual. Então, esse alfa aqui que eu estou pintando de amarelo tem que ser igual a esse alfa aqui. Então, se eu tiver dois ângulos iguais, é porque eu tenho os três ângulos iguais. E nessa situação, onde dois ângulos são iguais, a gente também tem triângulos que são semelhantes, tá? O último caso de semelhança de triângulo é quando a gente tem um lado, um ângulo e outro lado. Então, eu tenho um certo lado, por exemplo, aqui o B, aí eu tenho um ângulo e tenho outro lado, e eu tenho um ângulo que está entre os dois. Se eu notar que os lados são proporcionais em dois triângulos e que o ângulo entre eles é o mesmo, eu não preciso conhecer os outros dois ângulos, nem o terceiro lado. Eu já sei que esses dois triângulos também são semelhantes. Então, é um lado e outro lado, e o ângulo que está entre esses dois lados do triângulo. Se eles forem iguais, tá? Em um triângulo e no outro, e os lados proporcionais, eu sei que os triângulos também são semelhantes, tá? Bem, geralmente, do ponto de vista prático, o que é que mais cai na maioria das questões? O que mais vai cair, que a gente mais acaba utilizando, em primeiro lugar, é essa dos ângulos. Tá? E se eu falo assim, pessoal, em nível de SAEP, em nível de Enem, o que mais cai no final das contas, geralmente, é com ângulo. Em segundo lugar, essa que envolve os lados. Em terceiro lugar, a que envolve lado, ângulo, lado. Ok? Bem, como é que isso pode ser cobrado? A gente tem aqui essa questão que diz o seguinte. Essa é a questão clássica de semelhança de triângulo, tá? Diz assim. Na figura está representado o percurso de um avião que decolou do ponto A e seguiu em linha reta. Sabe-se que, ao sobrevoar o ponto B, distante 6.000 metros de A, medidos na horizontal, a altura do avião é de 400 metros acima do solo. Tá? Faltou aqui esse acentozinho, eu vou corrigir. Aí diz assim, ao sobrevoar o conjunto de casas situado a 1.200 metros do ponto A, a altura do avião em relação ao solo é de quanto? Então, vamos tentar entender a situação. Tem um avião que levantou o voo aqui desse ponto A. A gente vê essa trajetória retilínea que está grifada de amarelo aqui, que é a trajetória do avião. Quando ele chega no ponto B, que está a 6.000 metros de distância horizontal de A, ele está a 400 metros de altura. Em algum momento, você concorda que esse avião passou por aqui, acima desse conjunto residencial, concorda? Em algum momento ele passou nesse ponto aqui. Qual é a pergunta? Qual é a altura do avião em relação ao solo neste momento? Então, esse avião aqui está a uma altura que eu vou chamar de H, e é essa altura aqui que eu quero encontrar. Aí nota, pessoal,
Por que eu disse que esse é o tipo de questão clássica de triângulo? Porque aqui tem dois triângulos principais. Tem um triângulo grande, que é o triângulo que liga o ponto A ao ponto B, ao avião. A gente pode imaginar que é, por exemplo, um ponto C. E a gente tem esse triângulo que liga o ponto a esse ponto aqui embaixo onde estão as casas, que eu vou chamar de ponto D, ao ponto onde o avião está agora, acima das casas, que eu vou chamar de ponto E. E por que esses dois triângulos são semelhantes? Como é que a gente sabe disso? Vê só, eu vou fazer aqui, numa escala um pouco menor, esses triângulos, tá? Vê se você concorda comigo. A imagem seria algo mais ou menos assim, ó. Tem um triângulo que é maior. Qual é esse triângulo que é maior? Seria o triângulo A, B, C. E eu tenho um triângulo que está dentro dele, tá? Que é esse triângulo, que seria aqui assim, ó, passando desse segmento vertical aqui. Aí aqui eu teria justamente o ponto D e o ponto E. Nota que esse ângulo que eu estou pintando de vermelho aqui, ó, ele é igual para os dois, concorda? Tanto para o triângulo pequeno quanto para o triângulo grande, esse ângulo é igual para os dois. No triângulo grande, aqui no ponto B, eu tenho um ângulo reto, que está dizendo que o avião ali está a uma altura de 400, a altura é vertical, tem que formar 90 graus com o solo. E aqui no ponto D também é reto, ou seja, esse triângulo pequeno que eu acabei de riscar e o triângulo grande, eles têm dois ângulos iguais. Se eles têm dois ângulos com a mesma medida, então eles são semelhantes. Então significa que eu posso fazer uma proporção entre os lados, tá? Como? Aí tem várias maneiras. Eu tenho aqui, ó, o lado desse pequeno é 1.200 e eu quero achar essa altura que eu estou chamando de H. O lado do grande é 6.000 e a altura eu sei que é 400. Então basta eu fazer o jeito clássico assim de você fazer é comparar um lado com o lado homólogo, que é o lado que é proporcional do outro lado no triângulo maior. Então aqui, por exemplo, 1.200, que é a medida no triângulo menor, vai estar para 6.000, que é o lado que está na mesma posição, só que no triângulo grande. Assim como H, que é a altura do triângulo pequeno, vai estar para 400, que é a altura do triângulo grande. Outra possibilidade é você comparar os dois lados no pequeno e os dois lados no grande. Por exemplo, 1.200 está para H. Essa é outra possibilidade aqui, ó. 1.200 está para H. Aí você vai para o grande agora, seguindo a mesma ordem. 6.000 está para 400. Tudo isso dá no mesmo, tá, pessoal? Então, eu vou seguir aqui o primeiro padrão. Aqui você de cara pode fazer meio pelos extremos, mas a gente pode simplificar esses dois zeros aqui de cima do 1.200 com os dois zeros embaixo do 60. Tem mais simplificações possíveis? Tem, mas vamos parar por aqui por enquanto. Então, vou ter 60 vezes H, vai ser 60H, e aí eu vou ter 400 vezes 12, que eu ainda não vou multiplicar, tá? Quem é que vai ser o H, que é o que eu quero achar? Vai ser 400 vezes 12, tudo isso dividido por 60. De cara a gente pode cortar o zero, beleza? E a gente vai ter 40 vezes 12 dividido por 6. Só que eu sei quanto é 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 são 2. E aí quando eu fizer agora 40 vezes 2, que foi o que sobrou, eu vou encontrar 80 metros, tá? E aí eu achei então que a altura que o avião está ali naquele momento é uma altura de 80 metros, que vai ser a minha letra D. Diga-se de passagem, do ponto de vista prático, esse avião estaria bem baixo, né? A 80 metros só de altura, beleza, pessoal? Então, só essa curiosidade, estaria bem baixo, bem próximo a essas casas aí, beleza? Bem, dando continuidade aqui, a gente tem agora essa questão do SAEP, tá? Já é uma questão um pouquinho mais difícil. Ela diz assim: os triângulos abaixo foram desenhados por um estudante do terceiro ano. Em qual desses desenhos está representado um par de triângulos semelhantes? Bem, lembra que para ser semelhante, uma figura tem que ser uma ampliação ou uma redução da outra. Ou se é a mesma figura, claro, né? Se as duas figuras forem congruentes, exatamente iguais, então é claro que elas são semelhantes também, tá? Quando a gente olha para essa primeira imagem, a gente já vê uma coisa aqui. Tudo bem, esses dois triângulos têm um lado em comum. Isso já é uma coisa boa. Só que é bom entre elas, porque como eles têm um lado que é igual, então, para que seja, pelo menos do ponto de vista de lado, a proporcionalidade, todos os lados têm que ser iguais, né? Já que o lado de um é igual ao lado do outro em uma situação, e são lados correspondentes, então teria que ter que os outros também têm que ser iguais. Isso não acontece, tá? Então aqui eu já posso afirmar que, por exemplo, esse lado aqui que eu fiz duas barrinhas tem uma medida completamente diferente desse lado que eu fiz três barrinhas. Então esse daqui
tá? A gente já vê que não é. Ah, professor, mas espera aí. Eles têm que ser proporcionais, não significa que são iguais. Eu posso ter multiplicado por 2 e dobrou. Sim, mas o problema é que daqui para aqui eu multipliquei por 2 e esse lado vermelho que eles têm em comum? Eu teria multiplicado por 1, já que ele se manteve igual, concorda? Então, por isso que essas figuras não são semelhantes. Bem, no caso da figura 2, é muito parecido o raciocínio, tá? Eu tenho aqui também um lado em comum, beleza? Eu tenho aqui uma hipotenusa. Aí essa hipotenusa tem algumas maneiras da gente pensar, tá, pessoal? Essa hipotenusa ela foi gerada aqui, ó, por esse lado, esse cateto que mede 3, do ponto de vista de contar os quadradinhos, tá? E o horizontal aqui mede 3, 5. Pronto, esse daqui mede 5. Aí esse daqui mede 3, esse outro mede 5, a gente consegue achar o terceiro lado se a gente quiser, tá? No caso desse aqui de baixo, bem, se a gente fosse achar o terceiro lado, como é que ficaria? Teorema de Pitágoras, tá? Seria 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado dá 25, e 25 mais 9 vai dar 34. Então, esse lado aqui iria medir a 1, 2, 3... Não, na verdade, eu vi agora que ele tem 6, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 aqui de lado. Ah, na verdade, fica até melhor, né? 3 ao quadrado vai dar 9, 6 ao quadrado dá 36. Aí eu tenho 9 mais 36 vai dar 45. Então, aqui eu vou ter a raiz quadrada de 45. Agora, vê os lados no outro. Se a gente disser, vamos lembrar de uma propriedade importante aqui, né? Se a gente disser que um quadrado ele tem um lado L, a diagonal do quadrado vai medir L que multiplica raiz de 2. Então, se cada quadradinho desse tem lado 1, cada diagonal tem raiz de 2, que é 1 vezes raiz de 2, dá o próprio raiz de 2. Então, aqui o que é que acontece? A gente vê que essa figura ela está descendo aqui pelas diagonais. Tem 1, 2, 3. Então, essa medida aqui seria 3 raiz de 2. E aqui subindo, 1, 2, 3 também, 3 raiz de 2. Então, a gente já vê que esse triângulo aqui tem dois lados iguais. E o de cima não tem dois lados iguais. Então, a gente já sabe disso também. Então, essas figuras não podem ser semelhantes. Porque se um dos triângulos é isósceles, que é o que tem dois lados com a mesma medida, o outro também tem que ser. A gente já sabe que não é semelhante. Precisava fazer essa conta? Não necessariamente, para achar a medida dos lados. Bastaria mostrar que em uma situação eles são iguais, na outra eles não são iguais. Tá? Quando a gente vai para a figura 3, agora bora focar um pouquinho nessa figura. Bem, o que é que a gente vê de cara? De cara a gente vê que tem um ângulo reto aqui, só que esse ângulo está cortado. Mas aqui vem uma coisa importante. O fato de aqui ser um ângulo reto, no triângulo maior, tá? Antes de ser feita a divisão, faz com que esse lado aqui que eu estou pintando de preto agora seja a hipotenusa, concorda? Agora vê que coisa importante a gente nota sobre essa hipotenusa. A gente vê que esse comprimento aqui ó, é 1, 2, 3, 3 diagonais. E para baixo, 1, 2, 3 também. O que é que significa? A gente descobriu que esse lado aqui, ele tem a mesma medida desse lado aqui, separados por esse ponto que eu estou pintando de vermelho. O que significa, então, que esse segmento aqui é o que a gente chama de mediana. O que é a mediana? É um segmento que sai do vértice, vai até o lado oposto, dividindo o lado ao meio. No caso do triângulo retângulo, isso serve para qualquer triângulo retângulo. Essa mediana, em relação à hipotenusa, também tem a mesma medida da metade da hipotenusa. Ou seja, esses dois triângulos aqui são isósceles aos pares. Quer ver? No triângulo de cima, eu tenho esse lado aqui igual a esse lado aqui. Então, um triângulo isósceles. O que é que isso significa na prática? Que esse ângulo aqui da base, imagine eu colocando horizontal esse lado, é igual a esse ângulo aqui. Esses dois ângulos verdes, eles têm a mesma medida, beleza? Porque os lados também têm a mesma medida. Quando eu vou para o triângulo de baixo, eu noto que ele também é isósceles. E os lados têm exatamente as mesmas medidas dos lados anteriores. Ou seja, aqui embaixo, esse triângulo aqui também vai ter que ter esse mesmo ângulo verde de cima. E aqui vai ter que ter o mesmo ângulo verde de cima. Ou seja, eu mostrei que esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, eles têm dois ângulos que têm a mesma medida. O que significa, então, que o terceiro também tem. O que significa, então, que se aqui for um ângulo amarelo, para o triângulo de cima, aqui vai ser o mesmo ângulo amarelo para o triângulo de baixo, tá? Então, aqui, como eu tenho dois ângulos que têm a mesma medida em ambos os triângulos, então já cai no caso de ângulo-ângulo, ou seja,
Esses dois triângulos, eles são semelhantes sim, tá? Então, a gente já sabe aqui que a alternativa correta é a letra C. Agora, eu peço que você pause o vídeo. Eu vou até te ajudar um pouco e vou dar um zoom aqui na imagem para quando você pausar, tá com a imagem assim, para facilitar. Pause o vídeo e tente explicar nos comentários por que na figura 4 os dois triângulos não são semelhantes e por que na figura 5 os dois triângulos também não são semelhantes, tá? Então vai ficar esse exercício aí. Qualquer dúvida vocês podem postar nos comentários, beleza, pessoal? Bem, pessoal, então é isso. Espero que a aula tenha ficado clara. Se tiver ficado alguma dúvida, você vai postar nos comentários, beleza? Então valeu e até a próxima. Um abraço.